Marcelo, bom dia, nós estamos ao vivo aqui na ESPN Brasil, a gente está abrindo então a coletiva. Eu queria começar perguntando para você, como é que você projeta esse Fla-Flu, em que os dois times têm objetivos bem definidos na competição, por isso o jogo se torna mais importante. O Flamengo disputando o título e o Fluminense com as últimas atuações, pensando seriamente em disputar, em chegar a Libertadores, ou pelo menos a pré-Libertadores da América. Ao mesmo tempo, você tem um esquema, você voltou ao esquema do Abel Braga, depois de testar um esquema, uma linha de 4, você passou a jogar com a linha de 3 e deu certo. O Fluminense tem tomado poucos gols. Queria que você projetasse esse Fla-Flu, o que você espera, que tipo de jogo vai ser, e com a linha de 3 zagueiros que poucos clubes jogam atualmente no Brasil, você espera surpreender o Flamengo? A primeira questão é que é um clássico histórico, né? A gente já acompanha Fla-Flu de anos, né? Já vivenciou aí, já assistiu grandes jogos e gera sempre assim uma expectativa muito grande, uma emoção do torcedor pela rivalidade que envolve esse jogo. E também o momento dos clubes é muito bom. O Flamengo vem de uma grande vitória, tem um time muito técnico, habilidoso e tem um ótimo treinador também. E nós também estamos buscando ajustar, e os últimos jogos foram bons. Foram jogos que tivemos equilibrados e marcamos bem e chegamos a criar várias oportunidades. E esse esquema, na verdade, ele não é do Abel, ele é do futebol, né? O Abel utilizou, eu já utilizei em outras oportunidades também. A gente fez essa opção porque achou que o time fica mais equilibrado em função da característica dos melhores jogadores. Temos zagueiros que são firmes, que são rápidos, temos alas que conseguem chegar, especificamente o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, e o Jadson também cresceu, fazendo o segundo volante aí, chegando na área. Então por isso que a gente tem utilizado e temos a condição durante o jogo de modificar também, isso é muito importante. O Ibanhas é um jogador que começou a carreira como volante. Durante o jogo você pode trocar se achar que está tendo dificuldades. Além disso, a gente tem uma média de altura ainda um pouco maior. E deve ser um ótimo jogo, o Flamengo tem seus objetivos, nós também temos. Passa muito por esse jogo, eu acho que uma vitória aí dá uma confiança, uma tranquilidade muito grande. É um jogo muito difícil e na mesma proporção possível de ganhar, porque estamos muito concentrados para fazer um belo jogo. Os dois times não têm seus dois principais organizadores, os construtores de jogadas. Flamengo, Diego, lesionado, e o Fluminense, o Sornosa, servindo a seleção do Equador. Para você, o que representa, aonde o Sornosa faz mais falta, e o Fluminense já aprendeu a jogar sem Sornosa, já que não tem um jogador com as mesmas características dele? Exatamente. Às vezes se fala do Pedro, às vezes se fala do Sornosa, mas é uma situação que não tem como a gente modificar, nós temos que conviver com ela. E felizmente tivemos uma boa adaptação do Marco Júnior ali por dentro. Ele não tem talvez a armação que o Sornosa tenha, né, de vir de trás, de servir o colega, de cadenciar um pouco o jogo, mas tem um pouco mais de agressividade. É um jogador que entra sempre na área. No último jogo até fez uma assistência muito boa, então é nisso que a gente aposta, de valorizar aqueles que vão entrar e substituir as ausências. Marcelo, bom dia. Você vem consolidando o 3-5-2 já há algum tempo no Fluminense, né, conforme o Cícero falou. E a gente tem agora a dificuldade, o Fluminense tem agora a dificuldade na ala direita, uma vez que o Léo não vai poder jogar, estando suspenso e por força de contrato. Como suprir a ausência de um lateral de ofício ali para tentar surpreender o Flamengo? É outra situação que temos que modificar, né? A ausência de jogador por suspensão, isso acontece com o Fluminense, acontece com outras equipes também. As opções são o Norton, que é um mais marcador, temos o Dodge, que pode fazer ali o lado, jogando não como lateral, mas como ala, e o próprio Julião. Então foram esses jogadores que treinaram, esses jogadores que vão estar à disposição. E o importante é que o jogador compreenda bem a função e possa executá-la bem, mesmo não sendo jogador da posição.
o conhecimento do elenco, você já está há 4, 5 meses aqui no Fluminense, a gente percebe uma evolução clara do futebol. O conhecimento do elenco também te ajuda nessa evolução? É verdade, é um tempo curto, né, para você conhecer todos os jogadores jogando. Você vai observando nos treinamentos, mas às vezes é diferente você ver jogando. O calendário é apertado, muitos jogos, a necessidade de resultados, né? Todo jogo do brasileiro é muito decisivo e muito importante, mas aos poucos a gente vai conhecendo. O último jogo, por exemplo, deu para colocar jogadores que não vinham jogando e perceber que eles podem ser úteis aí também, porque estão treinando forte, estão treinando bem. O Fluminense cresceu, melhorou seu rendimento, principalmente estava marcando bem com esse sistema de 3 zagueiros, mas estava atacando pouco. E nos últimos jogos já ajustou um pouco mais isso, os jogadores estão se soltando. Esperamos que essa combinação de coisas possa nos ajudar bastante nesse jogo importante contra o Flamengo. Marcelo, a gente sempre entra naquela discussão de que clássico não tem favorito, é difícil apontar um, e se a gente for olhar os dois em todos os aspectos, a gente tem os dois sem os seus principais meias, como o Cícero falou, tem os dois num momento muito positivo, o Flamengo vindo de uma vitória importante fora de casa, o Fluminense numa sequência. Se for para pensar em elenco e o peso do time hoje, talvez o Flamengo esteja um pouco acima do Fluminense. Como olhar e como motivar o time, em que aspecto especificamente você pode olhar e dizer, nesse aspecto meu time tem uma vantagem sobre o Flamengo? Eu não gostaria de falar dessa forma, mas gostaria de lembrar que eu disputei muitos clássicos, né, tanto como jogador em Minas Gerais e como jogador aqui no Rio também, e depois como técnico, e é o meu primeiro Fla-Flu. Eu acho que o clássico, as coisas se equilibram porque tem outros ingredientes que são importantes, que têm um peso importante nesse tipo de jogo. A tática é fundamental, a parte técnica também muito, o emocional, mas a entrega dos jogadores, o comprometimento, e a gente tem um grupo de jogadores que tem demonstrado aí ao longo dos jogos que são muito determinados. Então, vamos enfrentar uma equipe que está jogando muito bem, que tem um belo time, tem bons reservas também e um bom treinador. E nós vamos com a nossa força, que é o coletivo, e tentar decidir o jogo na hora certa. Marcelo, bom dia. Que tipo de peso, né, vai ter uma vitória do teu time no Fla-Flu para essa reta final do Campeonato Brasileiro? Olha, para essa reta final do Campeonato Brasileiro, todo resultado é muito comemorado e representa muito. Nós tivemos um jogo contra o Paraná Clube que, se não tivéssemos feito o gol no primeiro tempo, talvez fosse um jogo arrastado ali, complicado, começa a gerar especulação do torcedor, a gente começa a apressar a jogada, então todo jogo é fundamental. Muito mais um clássico, né? Porque ele envolve a emoção do torcedor, a rivalidade, a história de dois grandes clubes, duas grandes agremiações. E eu acho que pode gerar uma vitória, pode gerar uma confiança ainda maior, principalmente para o Fluminense, para dar arrancada e buscar objetivos maiores. Com relação a dois jogadores que entraram na última segunda-feira com o Paraná, o Marcos Calazans e o Daniel, né? O que você pretende para esses dois atletas a partir de agora, até no final de semana? Na segunda-feira eles entraram no jogo, foram bem. Quais são os seus planos para esses dois jogadores, o Calazans e o Danielzinho? Todos os jogadores que estão no elenco do Fluminense são jogadores valorizados que a gente pensa que pode ser utilizado a qualquer momento. Era um jogo propício, estava 2 ou 3-0, então o Paraná também mais abatido, mas eles mostraram boa técnica, né? Mostraram que podem ser úteis. O Calazans já foi em outro momento e o Daniel está buscando seu espaço. Esses jogadores estão convocados para o jogo e cabe à comissão técnica utilizá-los ou não, dependendo do andamento do jogo, né? O que vai acontecer durante os 90 minutos. Queria que você falasse do momento do Luciano e do Everaldo, porque muito se falou da
da ausência, do quanto o Fluminense sofreria sem o Pedro, e eles estão exercendo bem esse papel, participando bastante dos gols do time. Então, queria que você falasse do momento deles, da importância deles para marcar gols. O forte do Fluminense, na verdade, é o coletivo, e tem que ser nesse momento o coletivo, mas esses jogadores são jogadores mais próximos do gol do adversário, são jogadores que puxam o contra-ataque e têm feito isso muito bem. O Luciano, taticamente, com um bom comportamento, vem ali próximo do volante, depois sai para comparecer na área nas jogadas de finalização. E Everaldo, acho que foi uma surpresa muito boa para todo mundo, né? Um jogador que vínhamos observando, e o clube também tem uma observação própria, e trouxemos, e ele está crescendo, está jogando como não estivesse num grande clube contra o Fluminense, como o Fluminense, muita vontade. E vamos precisar muito de todos os jogadores, especialmente desses jogadores, para a gente chegar no gol do adversário. Marcelo, há pouco eu estava falando sobre o Marcos Júnior, né, que foi quem jogou como meia, mas dá para dizer que a tendência é que ele continue, ou cabe fazer alguma alteração aí de última hora nessa posição aí que é do Sornosa? Não, o time vai ser o mesmo, só vamos modificar do lado direito, a ala direita, né, e treinamos com o Julião, treinamos com o Dodge e o próprio Norton, né, o Matheus Norton, e até amanhã a gente toma essa decisão em relação também ao vídeo do adversário, ao potencial que o adversário tem. Qualquer deles pode cumprir bem a função ali no jogo de amanhã. Marcelo, você falou meio en passant, uma coisa que me chamou muita atenção e eu confesso eu não sabia. Seu primeiro Fla-Flu, não é? Seu primeiro Fla-Flu. Então, assim, você, um técnico já super experiente, ex-jogador, bom de bola. Como é que você, que tem a vida inteira dedicado ao futebol, como é que você via o Fla-Flu no seu imaginário? Não é? Que clássico é esse no seu imaginário, você criança, crescendo e tal? E como é que você está vendo, então, a oportunidade de disputar o seu primeiro Fla-Flu? Pois é, já disputei como atleta Atlético e Cruzeiro, que é a rivalidade dos dois maiores clubes do estado, né? Muito acirrado. Já vivenciei como atleta Botafogo e Flamengo, Botafogo e Fluminense e Vasco, e como técnico vários outros. Mas eu acho que o que mais me chama a atenção, o que mais me vem na memória é o glamour do Fla-Flu, né? A gente, mais novo, via aqueles jogos com torcidas aí, o Maracanã lotado, né? Muita rivalidade, mas muita alegria, muita festa também do torcedor. Então é mais ou menos dentro disso que a gente vai para esse jogo, esperando que seja um jogo disputado, mas técnico, que gere alegria para o torcedor, que não tenha nenhum tipo de confusão, nem fora do campo, muito menos dentro, que a gente possa cumprir bem essa grande festa, que é um dos maiores clássicos da história do futebol brasileiro. Vou fazer mais uma, Marcelo. Você, assim, pelo que eu observo e tal, você é bem mineiro. Não basta ter nascido em Minas, mas você tem as características do bom mineiro. Que características são essas do bom mineiro? E de que forma você procura passar para o seu grupo e tal? Porque você é um cara tranquilo, você não altera o tom de voz, você é calmo, vai comendo pelas beiradinhas, o Fluminense já está em oitavo, né? Já está nas quartas da Sul-Americana. Fala um pouquinho desse seu jeito mineiro, o que isso ajuda, e se você conhece alguma expressão, um ditado mineiro, que é meio que o seu lema, assim, o sonoro. Olha, eu posso dizer assim que sou um técnico que cobro, mas que crio ambientes bons. Eu acho que é importante, é básico isso, o ambiente saudável, né? E que onde você possa trabalhar com prazer, com alegria e estabelecer os objetivos. Eu acho que sou um técnico conscientizador, cobro, mas procuro conscientizar mais até do que aquela cobrança muito rigorosa. E pode ser uma característica de mineiro, mas qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode ser da mesma forma ou não, né? Eu sempre acredito no trabalho, acredito na união, né, de um grupo para conseguir os melhores resultados.
Eu acho que o jeito mineiro talvez seja o equilíbrio e talvez seja ouvir mais do que falar. Marcelo, você citou agora há pouco, né, dos possíveis substitutos, né, do Léo que está suspenso, também tem com relação ao lance contratual com o Flamengo. Você falou do Igor Julião, do Doide e também do Matheus Norton. Com relação ao Igor Julião, é um jogador que, sob o seu comando, não atuou até agora. Você não teme que esse atleta possa sentir o ritmo de jogo, principalmente no Fla-Flu, caso ele venha a ser a tua opção? A gente pensa em tudo, pensa nisso também. Talvez se ele tivesse que jogar numa linha de 4, fosse mais complicado. Como ele é um jogador de boa habilidade, boa técnica, jogando mais solto para jogar do meio para frente, para marcar o lateral do adversário, talvez ele tenha mais facilidade. E essas coisas que vão ser colocadas na balança para que a gente possa fazer a melhor escalação. Só para terminar, eu não queria fazer uma pergunta, não. Queria fazer um registro, tá? Está aqui presente um dos jornalistas mais antigos da nossa crônica, Fluminense, nunca escondeu que é Fluminense roxo. Eu tenho muito prazer de ser amigo dele e estou feliz de ele estar aqui. Acho que é a primeira vez que ele vem depois do CT. O Fluminense está treinando aqui, que é o Mário Neto, que é, para os mais novos aqui da imprensa que não conhece, é sobrinho do grande Nelson Rodrigues, né? Tricolor também, doente. E estou muito feliz de ele estar aqui e principalmente o Marcelo Oliveira está aqui. Não sei se já conhecia o Mário. Eu gostaria que o Mário voltasse aos tempos de repórter, fizesse uma pergunta. A gente ter o prazer de ouvir uma pergunta sua para o Marcelo Oliveira. Marcelo, eu estou vendo, acompanhei o Sub-17 e vi um garoto, João Pedro, que está aparecendo. Você pensa em usar esse garoto, pelo menos no banco, no futuro? Porque ele tem 17 anos apenas. Tá ok. Primeiro é um prazer também recebê-lo aqui. Nós estamos num período ainda curto no clube, né? 3 para 4 meses de trabalho. Nesses 4 meses, muitos jogos decisivos, importantes. A gente está dando a prioridade, naturalmente, aos jogadores que já estavam aqui no profissional, mas já fizemos treinamentos contra juniores e contra a equipe juvenil. A equipe juvenil tem uma geração muito boa, muito técnica, que chamou muita atenção. Parece jogadores também muito bem treinados. E esses jogadores já estão eventualmente vindo, fazendo trabalhos aqui. Eu acho que eles precisam de uma adaptação maior e que não sejam colocados como solução. Sejam colocados gradativamente, porque certamente vão jogar mais à vontade. Você está certo, esse jogador chamou atenção, é um jogador que tem um futuro imenso aqui no clube.